No Brasil, tem uma lei que basicamente rege a história dos nossos dados pessoais. E hoje, a gente vai conhecer quem são os atores principais dessa história, desvendando a famosa Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Para a gente entender de um jeito fácil como os nossos dados são protegidos, vamos pensar em tudo isso como se fosse uma grande peça de teatro. Quem são, então, os personagens principais que sobem nesse palco? Bom, primeiro vamos arrumar o cenário, né? Apresentando o livro de regras dessa peça toda, a própria LGPD. Pensa nela como a base de tudo. É a LGPD que equilibra o jogo, sabe? Ela define bem direitinho o que as empresas podem ou não fazer com informações pessoais e, ao mesmo tempo, quais são os direitos de cada um de nós para se proteger. Agora sim, vamos conhecer a grande estrela do espetáculo. O personagem que está bem no centro de toda essa história da LGPD. De acordo com a lei, o protagonista é sempre a pessoa a quem os dados pertencem. Essa pessoa é o titular de dados. E aqui está o ponto crucial. A LGPD realmente entrega o poder ao titular. Isso quer dizer que a pessoa tem o direito de saber se os dados dela estão sendo usados, de acessar esses dados, corrigir o que tiver errado e até, olha só, pedir para que eles sejam apagados. E a base de todos esses direitos é o tal do consentimento. Só que ele precisa seguir umas regrinhas bem específicas para ser considerado válido de verdade. Pois é, para que o consentimento valha, ele tem que se apoiar em 3 pilares. Primeiro, tem que ser livre, ou seja, sem nenhuma pressão. Segundo, tem que ser informado, para a pessoa saber exatamente para que os dados dela vão ser usados. E terceiro, inequívoco, que nada mais é do que uma concordância clara, sem deixar nenhuma dúvida. Vamos em frente. Agora que a gente já conheceu o titular, vamos ver quem são os 2 principais atores que, de fato, lidam com os dados no dia a dia. A lei define 2 papéis bem distintos aqui. A gente tem o controlador, que é tipo quem desenha a planta da casa, o arquiteto, e tem o operador, que é quem põe a mão na massa e constrói, seguindo exatamente o que o arquiteto planejou. E aqui vem um ponto que é fundamental na lei. Mesmo com funções diferentes, um que planeja e outro que executa, a responsabilidade legal de proteger os dados é a mesma para os 2, é dividida. Bom, com esses atores todos em cena, todo palco precisa de um árbitro para garantir que o jogo está correndo dentro das regras, certo? Então, esse árbitro é o encarregado de proteção de dados, mais conhecido pela sigla em inglês DPO. Ele funciona como uma ponte entre a empresa, os titulares dos dados e a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o órgão que fiscaliza tudo isso. Mas olha, atenção aqui, é super importante entender que o DPO não é quem executa o trabalho com os dados, nem quem toma as decisões sobre eles. A função dele é outra, bem diferente do controlador e do operador. O papel principal dele é exatamente esse: orientar, aconselhar a organização sobre como seguir a LGPD direitinho. Ele não dá a palavra final. E para fechar, o que acontece se as regras dessa peça forem quebradas? E se alguma coisa der errado no meio do caminho? A LGPD é bem direta nesse ponto. Se o tratamento errado dos dados causar qualquer tipo de prejuízo, não importa se é material ou moral, os responsáveis têm que indenizar a pessoa que foi afetada. No entanto, a lei também tem suas exceções. Um agente pode, por exemplo, se livrar da responsabilidade se conseguir provar que nem sequer tratou aqueles dados ou que o dano foi culpa total do próprio titular. Entender esses papéis todos, desde os nossos próprios direitos até as responsabilidades das empresas, é sem dúvida o primeiro passo para a gente começar a ter mais controle sobre as nossas informações pessoais nesse mundo cada vez mais digital.